Boa noite, alunos, novamente aqui, né? Deixa eu só... Tá um pouquinho isso aqui. Tá ótimo. Então, agora a gente vai ver a parte, né, de plaquetograma. Deixa eu só arrumar aqui. Agora a gente vai ver a parte de plaquetograma, tá? Então, quando a gente analisa aqui no nosso hemograma completo, a gente está vendo a última série, a série plaquetária, tá? Então, a série plaquetária, as plaquetas, né, elas desempenham um papel nas funções homeostáticas, que significa na coagulação do sangue, né? E também não homeostática. Em relação a funções não homeostáticas, as plaquetas são importantes na inflamação, na cicatrização de feridas, essas coisas assim, de lesões de pele, ralado, essas coisas assim, são elas que vão dar o arremate ali pra gente, né? Elas interagem com os leucócitos, liberam aminas vasoativas, né? Citocinas, mitógenos, fatores de crescimento, enfim. Os fatores de crescimento contidos nos alfas grânulos plaquetários, né? Eles promovem quimiotaxia e proliferação e diferenciação celular, neovascularização e deposição da matriz extracelular, que é exatamente isso daqui. Então, elas chegam aqui, liberam fatores quimiotáticos, né? Isso aqui é uma ferida pequena, onde ela vai fazer uma casquinha, né, da ferida ali, é ela que faz. Então, ela começa a fazer fatores, ela agrega várias hemácias que estavam ali saindo, fazendo esse tampão plaquetário aqui, depois secretam fibrina, e aí elas liberam, né, os fatores para promover proliferação celular aqui nessa região, para cicatrizar, para essas células se diferenciarem em células da pele, né? E depois faz uma nova vascularização aqui nesse local, vai ser irrigado por sangue, e coloca então matriz extracelular ali e são liberadas. Então as plaquetas, elas são muito importantes para o nosso para a manutenção da integridade do nosso organismo, né? A principal função das plaquetas, no entanto, não é essa. É a função hemostática, que é a função de coagulação sanguínea, que consiste em auxiliar, né, na reparação da lesão vascular e impedir a ocorrência de hemorragia, né? E as plaquetas fazem, então, o chamado tampão homeostático primário, tá? Então, elas que dão origem à coagulação sanguínea, tá? A homeostasia normal, né, ela depende das interações complexas dos seus principais componentes, plaquetas, fatores da coagulação, fatores fibrinolíticos e vasos sanguíneos. Então, assim, a plaqueta, ela chega lá, né, e ela começa a fazer a deposição de alguns fatores, fabrica, faz aquela primeira etapa de diferenciação, então ela é o que dá um tampão primário ali, ela faz o estancamento primário. E depois desse primário, dá-se origem ao secundário, que é quando você tem os fatores da coagulação do sangue, fazendo então fibras ali para segurar esse tampão no lugar, para ser uma coisa mais forte, certo? A plaquetopenia é o nível de plaquetas quando está diminuído, por produção insuficiente, né, devido a uma infiltração leucêmica na medula óssea, medicamentos, infecções virais, como a dengue, por exemplo, ou em doenças que causam destruição das plaquetas, como a púrpura trombocitopênica autoimune, que é aquelas pessoas que têm aqueles roxos do nada, a pessoa aparece roxa, assim, e ainda pelo consumo exagerado na coagulação intravascular da púrpura trombótica. Ou seja, quando você tem uma ocorrência grave de trombose, às vezes você tem uma plaquetopenia, que é baixa da plaqueta, né? A plaquetose, que é o aumento da plaqueta, ela pode ocorrer na anemia ferropriva, na hemorragia aguda, inflamações, infecções crônicas, anemias hemolíticas, né? E tem tantas situações que a contagem de plaquetas é superior a 700, né? Então, pode chegar até 3.000. E isso é o caso da trombocitemia essencial, que é uma doença proliferativa que desencadeia a formação descontrolada de células
precursoras da plaqueta, que é os megacariócitos. Então, a plaqueta nada mais é do que o resto de tecido celular, né, o resto de uma célula maior, que chama megacariócito. Esse megacariócito, ele pode ter uma doença chamada trombocitемia essencial, que é uma produção exagerada de megacariócito, então você acaba ficando com uma plaquetose, muitas plaquetas. Isso é um problema, certo? Porque você pode gerar trombose no seu organismo. Então, para a gente entender as plaquetas, a gente tem que entender a homeostasia, que é o quê? O sistema de coagulação sanguíneo. Então, como é que funciona? O sangue, né, ele é composto por várias substâncias, onde cada uma delas tem uma função. Algumas dessas substâncias são proteínas, determinadas de fatores da coagulação, que ajudam a estancar hemorragias. Quando ocorre o rompimento dos vasos sanguíneos, existem 13 tipos diferentes de fatores de coagulação. Sim, existem 13 tipos. E a gente vai ver todos eles. E os seus nomes são expressos em algarismos romanos. Assim, existe desde o fator 1 até o fator 13. Todos eles escritos em algarismo romano, tá? Esses fatores são ativados, por exemplo, quando ocorre o rompimento de algum vaso sanguíneo. Aí ocorre a ativação da primeira leva e depois a ativação dos coágulos, para a formação do coágulo, que é a relação dos 13 fatores, tá? Então, assim, ocorre lá o rompimento do vaso, e aí é liberado a hemostasia primária, que é para você estancar o sangramento. Ela é uma coisa imediata. Que quem faz ela? As plaquetas, e forma o tampão plaquetário. E aqui também pode fazer hemostasia secundária, que ela evita o sangramento. Quem faz elas? Os fatores da cascata de coagulação, para a formação de uma rede chamada fibrina, que é para o quê? Para você deixar esse tampão aqui um pouco mais denso, um pouco mais grosso, um pouco mais firme, para segurar aquele sangue, extravasamento de sangue. Aqui é uma outra figura, né, que a gente vê. Então, quem que é o principal componente da hemostasia primária? Atenção, questão de prova. Quem é o principal componente da hemostasia primária? É a plaqueta, ok? Quem é o principal componente da hemostasia secundária? É a fibrina, molécula de fibrina. Então, aqui está o tampão primário, que ele é feito somente com plaquetas, e aqui tem o tampão secundário, que já tem plaquetas, células vermelhas e tem uma amarração, um fiozinho amarelo. Vocês estão vendo? Esse fiozinho amarelo é a fibrina, tá bom? Aqui você estanca o sangramento. Aqui você evita novos sangramentos. Ok? Então, vamos começar falando aí da hemostasia primária. A partir do momento que um vaso é lesionado, aqui começa uma hemorragia. E essa hemostasia, ela vai tentar controlar esse extravasamento do sangue, tá? Caso seja um sangramento pequeno, a hemostasia primária, ela já é o suficiente. Então, se for, por exemplo, uma furadazinha de agulha, quando a gente vai tirar sangue, normalmente ali só ocorre hemostasia primária. Não vai ocorrer formação de casca, de nada ali. A própria plaqueta já consegue fazer esse estancamento do sangue, não precisa ativação dos fatores de coagulação. Então, o que ele faz? Esse vaso lesionado está lá. Então, a primeira coisa que ocorre é uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição faz com que as plaquetas venham para essa região, né? Vou passar aqui os slides, né? Então, tem uma vasoconstrição local aqui, para diminuir o fluxo do sangue, diminuir o tamanho dessa lesão também. As plaquetas, ao chegar, né, elas aumentam de tamanho e mudam de forma. Elas se aderem umas nas outras, né, através de glicoproteínas de membrana, chamado... Então, você tem um fator aqui muito importante na hemostasia primária, chamado fator de von Willebrand, que ele promove a adesão de uma plaqueta a outra, né? Ou seja, ela promove a ligação da plaqueta com o endotélio lesionado, a adesão da plaqueta com o endotélio lesionado, tá? E as pessoas com deficiência, né, desse fator, eles têm problema na coagulação da hemostasia primária, tá bom? Então,
primeiro acontece a adesão plaquetária e depois a agregação plaquetária. Atenção, questão de prova, novamente. Qual que é a diferença entre adesão plaquetária e agregação plaquetária? Anota aí. Adesão plaquetária é uma plaqueta se ligando ao endotélio vascular, ok? Agregação plaquetária é uma plaqueta se ligando a outra plaqueta, entenderam? E a adesão e agregação plaquetária fazem com que ocorra a formação do tampão plaquetário. Esse é o fim da hemostasia primária, ok? Então, quando esse problema, né, esse extravasamento de sangue, ele é muito intenso, tem a ação, então, da cascata de coagulação. Então, a cascata de coagulação é essa daqui. Olha que linda, gente, pequenininha, hein? Pequenininha. A gente vai ver todos esses passinhos aqui. Preparem, tomem uma água aí. Então, a cascata de coagulação é mediada por fatores de coagulação, produzidos na onde? No fígado, né? No faz tudo. Que circulam no sangue de forma inativada. Atenção. O fígado, ele produz esses fatores e eles estão no sangue de forma inativada. Certo? Eles ficam circulando no sangue de forma aleatória. Então, eles podem ser ativados por duas formas. Número 1, via extrínseca. Número 2, via intrínseca. Então, primeiro, a gente vai falar da via extrínseca, tá? A via extrínseca é a via mais curta, tá? A tromboplastina, que ela é liberada quando a hemácia se lisa, quando a hemácia se quebra. Então, libera a tromboplastina. Numa hemorragia, vocês concordam comigo que vai acontecer lise de hemácia? A primeira coisa que vai acontecer é a lise de hemácia? Então, por isso que essa normalmente é a primeira via a ser ativada dessa via da coagulação, da cascata de coagulação, tá? Da hemostasia secundária. Então, a via extrínseca, ela é ativada pela tromboplastina. O que a tromboplastina faz? A gente tem aqui o fator 7. Ele está inativado no sangue. A tromboplastina vem e ativa esse fator 7, tá? Então, a tromboplastina aqui é o fator tissular, ou seja, o fator do vaso sanguíneo ali, da hemostasia, que ativa o fator 7, tá? Ela ativa o fator 7 e ele se transforma em fator 7A, tá? Na presença de cálcio, vocês lembram quando eu estava falando do inibidor lá, que é para a gente fazer a coagulação sanguínea e tal? O citrato, ele inibia o cálcio? Pois é. Porque ele é muito importante em toda essa cascata, tá? Então, o fator 7A ativo na presença de cálcio, tá? Na presença de cálcio, ele ativa o fator 10. O fator 10, ele é o fator que vai dar início à cascata central, a cascata principal de formação da fibrina, ok? O fator 10 ativado, que é o fator XA aqui, ativado, na presença de cálcio e do fator 5 ativado, ele vai formar um complexo chamado complexo prontobinase. O que esse complexo é? Ele é um complexo formado pelo fator 5, pelo fator 10 e por cálcio. Então, tem que ter esses três para a gente conseguir fazer esse complexo trombobinase. O fator 5, ele é previamente ativado aqui pela presença de trombina. A trombina, ela está presente, a plaqueta, ela secreta trombina, pequenas quantidades, mas secreta. Então, ela já pré-ativa o fator 5, tá? Então, esse fator 5 ativado, ele vai juntar com o fator 10 ativado, que foi ativado pelo fator 7, ok? E mais cálcio para formar o protrombinase. Esse complexo protrombinase aqui ativa o fator 2, que é chamado de protrombina, e transforma ele em trombina, que é o fator 2 ativado, tá? O fator 2 ativado ativa o fator 1, que é o fibrogênio, certo? Que vai transformar
que é o fibrinogênio, que vai se transformar em fibrina. A molécula de fibrina, ela é insolúvel e ela forma aquelas redes cruzadas, tá? Para formar polímero. E esses polímeros amarram aquele trombo plaquetário e aí agrega algumas hemácias junto lá, formando esse trombo, esse coágulo ali naquela região. Vocês entenderam? Se não entenderam, anota a perguntinha de vocês, volta ao vídeo, vê de novo essa parte. Vamos lá. Via intrínseca. Então, a via intrínseca, ela é acionada depois que tem uma lesão nas células do vaso, tá? Ela começa a secretar um fator tissular chamado calicreína, tá? Ou colágeno também é outro fator tissular. E esse fator, ele vai ativar o fator 11. A calicreína vai ativar o fator 12, desculpa. O fator 12. O fator 12 é ativado na presença de cálcio, novamente, vai ativar o fator 11. O fator 11 ativado vai ativar o fator 9 na presença de cálcio, ok? O fator 9, ele é ativado, vai junto com o fator 8 ativado, ele depende desse fator 8, ele vai formar um outro complexo, que é um complexo fator 9 e fator 8, né? Esse complexo aqui. Esse complexo vai ativar o fator 10. Para você ativar o fator 8, você também precisa de trombina. A trombina, ela ou já está sendo liberada aqui na cascata, se a via extrínseca já está funcionando, essa trombina vai vir aqui e vai ativar, ou ela vai vir através das plaquetas também para ativar o fator 8. Então, recapitulando aqui a via intrínseca. O fator 12 é ativado na presença de calicreína. Esse fator 12 ativado, junto com cálcio, ativa o fator 11. O fator 11 ativado, junto com cálcio, ativa o fator 9. O fator 9, para funcionar, precisa do fator 8. O fator 8 ele é ativado pela trombina, que está na plaqueta ou que já está sendo produzida pela via extrínseca, certo? Então, o complexo fator 9 e fator 8 juntos ativam o fator 10. O fator 10 ativado, ele precisa do fator 5 ativado. O fator 5 ele vai ser ativado ou pela presença de trombinas que já está sendo feita aqui pela via extrínseca ou pelas plaquetas, né? Pela trombina das plaquetas. Esse fator 5 ativado mais o fator 10 mais cálcio vai formar o complexo tontotrobinase, certo? Esse complexo tontotrobinase vai ativar o fator 2, que vai transformar trombina em prototrombina em trombina. A trombina ativada vai ativar o fibrinogênio e transformar ele em fibrina. A fibrina vai fazer ligação cruzada para formar polímeros de fibrina que formam o coágulo. A trombina também, além de ativar o fator 10, ou o fator 8 e o fator 5, ela também ativa aqui Opa, eu mudei? Mudei. Ela ativa aqui o fator 13, tá? O fator 13. E o fator 13 ativado ajuda esses monômeros de fibrina a fazer aquela ligação cruzada, tá? Mais rápido, para poder formar os polímeros de fibrina, para poder fazer o trombo, tá bom? Deixa eu ver se eu já falei tudo aqui, vamos ver. Tá. O fator 2, para ele ser produzido lá no fígado, ele precisa de vitamina K, tá? Porque o fígado só consegue produzir ele na presença da vitamina K. Ou seja, o fator 2, ele é dependente de vitamina K. E sem o fator 2 não tem cascata de coagulação. Na verdade, sem nenhum fator aqui. Porque a cascata de coagulação é uma cascata. Então, se alguma coisa falhar, você não vai ter a formação de trombina, certo? Alguma coisa falhar. A não ser que as duas vias sejam comprometidas, aí sim você não vai ter formação de fibrina. Mas se uma das vias estiver funcionando, você vai ter uma formação de fibrina mais lenta, mas vai estar funcionando, tá bom? Então, o fator 2, ele é essencial, porque ele está nessa via comum, essa via do meio aqui,
Então, o que é fator essencial? Fator 10 é um fator essencial, fator 5 é um fator essencial, cálcio é um fator essencial, protrombina, que é o fator 2, ou seja, é fator essencial, ele depende de vitamina K, fibrinogênio é um fator essencial, fibrina é um fator essencial e os polímeros, então, é um fator essencial. Lembrando que a fibrina é fator 1 e o polímero de fibrina é o fator 1 ativado, tá bom? Professora, da onde vem os nomes? Fator 1, fator 2, fator 3, fator 4, fator 13. Vem da descoberta, ou seja, assim, quem foi descoberto primeiro foi a fibrina, então ele é chamado de fator 1. Mas não necessariamente é na ordem, é porque foi a ordem de descoberta deles, tá bom? Então, o fator 13, né, como eu falei, é ativado na presença de trombina, ele se transforma em fator 13 ativado. Ele promove a ligação cruzada, né, dos monômeros de fibrina aqui, formando esse polímero de fibrina, para finalizar a formação do coágulo. Então, o coágulo fica assim. Essas coisinhas brancas aqui são tudo fibrina, com ligação cruzada, tá bom? Então, ela se entrelaça naquele tampão plaquetário lá, forma um coágulo ou trombo, e junto ela vai entrelaçando algumas hemácias junto, ok? E aí a gente tem o feedback, né, da trombina. Então, a trombina, quando ela vai fazer essa ativação aqui do fibrinogênio em fibrina, ela acaba ficando presa nesse coágulo também, tá? Cerca de 80% dela. Então, isso acaba diminuindo a formação da fibrina, porque se você coloca a trombina dentro do coágulo e ficar preso ali, acaba que você diminui, você não tem ativação da fibrina aqui, né? Então, esse polímero de fibrina, ele acaba, ele mesmo, fazendo um feedback negativo aqui com ele, para manter uma regulação, tá? Então, as células epiteliais, né, expressam uma proteína chamada trombomodulina, que ela se liga à trombina livre. Então, você tem 80% da trombina ficando presa aqui dentro do coágulo, e você tem um outro receptor de trombina que fica na parede do vaso. Esse complexo, né, ele ativa uma proteína chamada proteína C. A proteína C ativa mais um cofator chamado proteína S e inibe o fator 7, tá? Então, a trombina ligada à trombomodulina, ela vai inibir, junto com a proteína C e com a proteína S, o fator 7. Então, assim, ela também inibe essa parte da cascata da coagulação, certo? A trombina também inibe a tromboplastina na via extrínseca, tá? Então, ela também inibe a tromboplastina aqui, esse que é o ativador aí do fator 7, na via extrínseca. Então, esse mecanismo é um mecanismo de autorregulação, tá bom? Porque o corpo não vai querer ficar fazendo coágulo para toda a vida. Então, ele faz esse mecanismo de regulação ali. Além disso, a gente tem algumas moléculas, né, como heparina, que são anticoagulantes naturais que a gente tem dentro do corpo. Mas eu vou falar mais pra frente dela, tá bom? Então, uma hora, esse coágulo ele tem que sair, né? Então, o coágulo ele vai sendo formado, ele acaba incorporando algumas moléculas também de plasmina junto com esse coágulo, tá bom? Quando você vai formar o polímero de fibrina aqui, ele vai colocando junto algumas plasminas. Quem que ativa a plasmina? A trombina. Então, assim, gente, a trombina, fator 2 ativado, ela é extremamente essencial, tanto para o feedback do próprio corpo, né, da regulação, quanto para a destruição desse coágulo depois, tá? Então, a plasmina ela é formada a partir da quebra do plasminogênio, mediado pela presença de trombina e pelo fator tecidual de ativação do plasminogênio. Então, precisa do fator tecidual e da trombina para poder ativar esse plasminogênio aqui e ele se quebrar em forma de plasmina. Quando vai formar o polímero, ele incorpora fragmentos de plasmina junto, né? Então, a plasmina ela começa a degradar dentro do coágulo mesmo a fibrina. Só que esse é um processo muito lento, certo? Que é para dar tempo de cicatrização, do tecido epitelial começar a fazer novas
novas divisões celulares, para formar de volta ali a integridade do tecido. Então, assim, é um processo bem lento, tá bom? Para evitar que tenha uma nova hemorragia. Por isso que esse processo da plasmina degradar o polímero de fibrina é mais lento do que o processo de formação da fibrina, tá? Então, a gente tem alguns anticoagulantes naturais, né, para o controle da coagulação, por exemplo, heparina e antitrombina 3, tá? Antitrombina 3 por quê? Porque a gente viu que a trombina é o principal fator, assim, que faz ali a regulação dessa cascata, né? Então, antitrombina para inibir trombina, tá? Os dois juntos, eles bloqueiam os fatores 9 ativado, 10 ativado, 11 ativado e 12 ativado, tá? Além disso, também inibe e bloqueia a ação da vitamina K, ou seja, você não tem fabricação lá da trombina, ok? Existe um medicamento à base da heparina, chamado enoxaparina, que podem ajudar em situações de risco de trombose, por exemplo, Clexane, tá bom? Outro medicamento, né, que inibe a agregação plaquetária, no caso, é um medicamento que inibe a hemostasia fase 1, tá? A primária, sendo um poderoso aliado para pessoas com risco de trombose, né? É frequentemente associado a risco cardíaco por esterosclerose, porque a esterosclerose é aquele acúmulo de gordura, acaba que lesionando o vaso, você vai formando trombo ali, trombo de gordura junto com plaqueta, não vai ficando bom esse negócio, né? O ponto negativo é que as pessoas que fazem uso regular de AS têm muita dificuldade de realizar uma homeostasia primária, tá? Com eficiência. Então, normalmente, eles vão desencadear aí uma cascata de coagulação, tá? E é isso. Então, aqui a gente termina hemograma completo, tá? Aqui a gente termina hemograma completo. E aí, se vocês não entenderem alguma coisa, eu sei que é muito conteúdo assim, mas se não entenderem alguma coisa, a gente conversa. A gente pode conversar pelo telefone e tal. Vocês têm o meu telefone, tem o meu e-mail, pode mandar mensagem. Bom, eu demoro às vezes para responder? Demoro, mas eu respondo, tá? E lembrando que vai ter a lista de exercícios para ser resolvida, tá? Então é isso, gente. Deixa eu só finalizar aqui a gravação. É isso.